pastor. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Que noite alegre é poder estar aqui com os irmãos. Uma noite alegre e uma noite que me faz ver que eu estou ficando velho. Porque eu faço parte... Comecei nessa igreja quando eu tinha uns 10 anos, e eu ia falar que talvez alguns lembram de mim, quando eu era pequeno, mas na verdade nem na época eu era pequeno mais. Na época eu já era, aqui, ó, tem irmã já fazendo assim, já, porque lembra. Na época eu já era grande, e passei boa parte da minha vida aqui, dando muito trabalho, um trabalho bom. Né, tio Jairo? Fala que é bom, por favor. Mas foi um tempo muito bom, e hoje eu vejo o Abel, o presbítero, o Gustavo, o diácono, amigos que foram criados aqui, da UPA. Isso é tão prazeroso, isso alegra a nossa vida, e eu vejo outros amigos aqui. Que prazer de estar nesta igreja. Eu agradeço o pastor Honório, conselho desta igreja. Eu não poderia deixar de falar do carinho especial pelo tio Jairo, a tia Márcia. Eu vi a tia Ana Maria por aqui, em algum lugar. Está lá, o tio Davi. Essas pessoas a gente chama de tio, gente, porque era conselheiro na UPA. E eu vou ter 50 anos e eu não vou conseguir falar só o nome. Eu vou ter que falar o tio Jairo, a tia Márcia. Porque na noite de gala dos adolescentes, a tia Ana Maria ia lá passar minha camisa para me convidar a moça para o acampamento. E não tem como não chamar de tio. Obrigado, irmão. É com muito respeito e carinho, viu? O chamar de tio. Abra sua Bíblia, meu irmão, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, que diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai, que é viva e que pode falar aos nossos corações, se o Senhor assim nos tocar, Pai. Se o Senhor assim usar a minha vida, Deus. Então nós rogamos que o Senhor faça, Deus. Nós possamos sair daqui transformados e edificados, Pai, pelo poder do Seu Espírito agir na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Descanso é o assunto dessa noite. Um assunto talvez muito simples, mas muito difícil de acontecer. Quantos de vocês, depois de um final de semana, onde você teve a oportunidade de dormir o final de semana inteiro, você chega no carro, você chega na segunda de manhã, você vai botar a chave, e você dá aquela respirada fundo e pensa assim, parece que eu não descansei nada. Final de semana passou voando. Depois de um tempo de férias, na praia, no sítio, ou em casa, qualquer lugar, quando acaba as férias, você começa o seu tempo novo de trabalho e você já começa pensando, parece que eu não tive férias. Eu estou cansado ainda. Às vezes tem tempos na nossa vida que nós tiramos para o descanso, mas isso não acontece. E aí nós podemos enxergar que um assunto simples, que faz parte da nossa vida, se tornou um desafio na correria do dia de hoje, onde a gente vive sempre acelerado, as informações são sempre rápidas, nós temos que fazer, nós temos que ter, nós temos que dar resultados. E quando a gente chega em casa, no tempo de descanso, isso ainda continua na nossa cabeça, continua martelando, e o fato que descansar é um grande desafio. Mas o problema disso é porque talvez não é a ação de descansar que seja o desafio da sua vida e da minha vida. A questão é a concepção do que é descansar na nossa vida. E esse é o desafio. Quer ver só? Pensa se hoje eu chegasse para você agora e desse uma notícia para você que você, terminado esse culto, você ia ter na sua conta 10 mil reais. Vou melhorar um pouquinho. 100 mil reais. Vamos ser generosos então. Vamos colocar 1 milhão de reais. Dava para descansar? Dava para passar a semana tranquilo? Dava para ter um mês de descanso, um ano de descanso? Se você respondeu que sim, eu sinto te dizer que a nossa concepção de descanso está errada. Porque você pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão, você pode ter tudo. Mas se você não tiver o descanso da alma, você jamais irá descansar. Adam Smith, filósofo nascido na Escócia, quando ele escreve a sua obra A Riqueza das Nações, num tempo de pré-revolução industrial, ele vai falar sobre o conceito da mão invisível, que os governos, basicamente ele vai dizer que os governos não precisam ficar preocupados com o mercado, porque existe uma mão invisível que vai trabalhar. Hoje essa mão invisível nós conhecemos como a oferta e a demanda, que guia também as nossas vidas, que guia as motivações do que nós queremos adquirir, do que nós queremos comprar. E esse é o problema do que eu estou falando. Qual é a mão que está guiando a nossa vida? Qual é a mão que está guiando o nosso conceito de descanso? A mão de Deus
ou a mão invisível do ter, do obter, de saciar a nossa vida. O autor Richard Baxter, no seu livro Descanso Eterno dos Santos, que é uma obra que fala justamente sobre o capítulo 4 de Hebreus, ele vai falar assim: na queda de Adão, perdemos não só nosso interesse em Deus e no desfrutar real dele, mas também todo o nosso conhecimento espiritual a respeito dele e na verdadeira disposição a tal felicidade. O homem tem agora um coração muito adequado à sua condição atual, um estado degradado e um espírito vil. O problema é que na nossa natureza pecaminosa, nós perdemos a capacidade de descansar em Deus. E na qual o sistema pelo qual nós vivemos nos leva cada vez mais a procurar, a sustentar meios, a fazer e a ter para suprir alguma necessidade. Mas o problema é que eu tenho conversado com alguns amigos, quando eu falo sobre a minha geração, as pessoas da minha idade, nós chegamos à conclusão que a grande maioria são pessoas insatisfeitas. São insatisfeitas com o seu trabalho, são insatisfeitas com o que tem, com o que possui, e querem cada vez mais buscar algo para saciar, obter e chegar à conclusão de uma vida tranquila e de descanso. Mas a primeira resposta, da primeira pergunta da confissão de fé de Westminster, a falar qual é o fim do homem, qual é o objetivo do homem, a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E gozá-lo e desfrutar da presença de Deus para sempre. O problema de nós não descansarmos não está naquilo que temos, não está no colchão, se é bom ou se é ruim. O problema está na concepção que nós temos de descansar. E o nosso descansar tem que se voltar para a presença de Deus. E no capítulo em que nós lemos aqui da carta aos Hebreus, o tema justamente é sobre descanso. E o autor ele vai falar para quem é esse descanso e para quando é este descanso. A carta aos Hebreus, que foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo, num tempo duro de perseguição, quando o imperador Nero ordena a destruição do templo, os cristãos se espalham, começa o tempo da dispersão. Então, nesse tempo difícil, de crise, de perseguição, o autor escreve a carta aos Hebreus com o sentido de incentivá-los, de apoiá-los, lembrando que esses irmãos, os primeiros cristãos, eram judeus. Alguns desses irmãos judeus acreditavam no Messias, na vinda do Filho de Deus, mas mantinham a sua prática religiosa. Outros irmãos não acreditavam na vinda do Messias e continuavam completamente na sua prática judaica. E alguns desses irmãos acreditavam 100% na nova aliança, estavam mudando os seus hábitos, da religiosidade, lembrando que na tradição judaica, alguns costumes da cultura, e que agora na nova aliança, por causa de Cristo Jesus, isso estava se transformando, isso estava mudando. E o que acontece nesse cenário de dificuldade, nesse cenário de crise, é que alguns irmãos se sentem tentados a retornar justamente ao seu estado religioso, com o objetivo de buscar talvez uma tranquilidade da qual que eles já tinham no meio do Império Romano e da cultura romana. Buscar uma religiosidade para buscar um caminho melhor, um caminho mais fácil, um caminho da qual eles poderiam, na concepção, encontrar descanso.
Então chega o capítulo 4 de Hebreus, depois de ter falado da supremacia de Cristo, depois de ter falado do valor da nova aliança. O capítulo 4 é um capítulo que renova a esperança e diz para o povo qual é o verdadeiro local de descanso, qual é o descanso do Senhor para a vida do povo de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo, algumas palavras são chaves, como o versículo 1 começa com portanto, depois, mais para frente, resta ainda descanso para o povo de Deus. Por isso, meus irmãos, o tema desta noite é Deus concede descanso. Deus concede descanso, em primeiro lugar, porque é uma promessa. Veja o versículo 1 e 2 do capítulo de Hebreus que nós lemos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. O autor de Hebreus, ele parece estar escrevendo este capítulo como um pastor interessado, como um pastor preocupado com esses irmãos, com o estado desses irmãos. Por isso ele começa o capítulo no versículo 1. Temamos, portanto, ou seja, começa com um alerta e depois o anúncio que sendo nos deixado a promessa. Foi-nos deixado uma promessa. Lembrando que no contexto do qual esse povo, a história desse povo, desde o Antigo Testamento, até os dias que essa carta estava sendo escrita, falar sobre promessa, esse povo lembrava de Abraão, lá em Gênesis 12, da promessa que Deus fez a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu uma terra para este povo. Posteriormente, na linha do tempo deste povo, Deus escolhe um homem chamado Moisés, do qual tira o povo do Egito, e a maior promessa que Moisés leva para esse povo é que eles teriam um lugar, a Canaã, um local para a vida deles, um local de tranquilidade, um local de descanso para a vida deles. Seguindo Davi, no Salmo 95, do qual o texto em que o capítulo de Hebreus que nós lemos faz uso, ele volta a falar sobre o descanso de Deus. O entendimento da promessa para esse povo era de um local, uma terra, a Canaã. Mas agora, o autor de Hebreus escreve para esse povo, dizendo que a Canaã, que este local é um local celestial, a promessa de descanso, o local de descanso de Deus para a minha vida e para a sua vida, é a Canaã celestial, a eternidade com Cristo Jesus. Por isso que quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 12, quando ele está falando sobre Abraão, quando Abraão peregrinou sobre a terra, mas eles não possuíram, antes eles avistaram de longe, reconhecendo que eram peregrinos e estrangeiros nesta terra, reconhecendo que eles fazem parte de uma pátria celestial. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, da qual nós temos por meio de Cristo Jesus. É isso que deve mover a vida do cristão, o entendimento desta promessa. Mais uma vez, Baxter, no seu livro, ele vai definir o descanso como: o descanso é o fim e a perfeição do movimento. O descanso do santo aqui em questão é o estado mais feliz de um cristão quando chegar ao final do seu percurso, ou ao perfeito e eterno desfrutar de Deus pelos santos aperfeiçoados, de acordo com a medida da capacidade a que sua alma chega ao momento da morte. E tanto a alma como o corpo desfrutarão disso plenamente após a ressurreição e o julgamento final.
Existe uma promessa para as nossas vidas. Existe a promessa da Canaã de Deus para as nossas vidas. Essa promessa está viva porque Cristo Jesus morreu por mim e por você e reafirmou essa promessa quando Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um local, há um lugar para o povo de Deus. Deus concede descanso ao seu povo, porque é uma promessa, e essa promessa é para os que creem. Versículo 3, a partir do versículo 3 a 6 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Quando nós olhamos para esse contexto, lembrando que o autor de Hebreus conhece profundamente a cultura judaica, quando fala que para aquele povo, o povo que estava caminhando no deserto, foi anunciado as boas novas. Essas boas novas foi anunciada através da lei que Deus ordenou a Moisés, da qual a lei tinha algumas funções, como, por exemplo, a preservação da vida. A gente vê algumas ordenanças, como não comer carne de porco, mas a principal função da lei, a principal revelação da lei era mostrar que o povo, por ele mesmo, não conseguia se salvar. Que eles precisavam de um Salvador, porque eles não conseguiam cumprir a lei. Então, por isso, no Antigo Testamento, os sacrifícios em propiciação pelo pecado do povo. E agora, então, essa promessa, ela é destinada a um povo. Ela é destinada a um povo que crê. E crer fala em modo de viver. É lindo como o versículo 3, ele começa e fala: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Versículo 3 não está dizendo: nós, porém, que cremos, vamos entrar, entraremos. Nós já entramos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós podemos descansar em Deus. É um tempo que já começou na nossa vida, mas que irá se cumprir. Começou na nossa vida porque hoje fala sobre a forma em que nós estamos vivendo. E a forma com que você crê. E como você crê vai dizer como você vai viver. Por isso, nós podemos desde já entrar no descanso de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos dois públicos aqui: os que entraram e os que não entraram. O povo no deserto que caminhou com Deus, o povo que entrou na terra prometida com Josué e Calebe, que obedeceram às leis, que se mostraram perseverantes, que atenderam ao convite expresso por Davi no Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos, e vejam como eles reconheciam a Deus, reconhecendo o rochedo da nossa salvação. Esses entraram no descanso de Deus, mas também o texto fala sobre aqueles que não entraram no descanso de Deus, e o autor de Hebreus faz menção do Salmo 95, a partir do versículo 8, veja o que o Salmo diz: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas provas, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso.
Davi está fazendo menção ao livro de Êxodo, capítulo 17, quando o povo chega para Moisés e fala: Moisés, você tirou a gente do Egito, trouxe a gente para cá para não ter água, para morrer de sede. Então o povo começa a blasfemar e a questionar se Deus estava caminhando com eles. E aqui nós podemos ver que o autor de Hebreus está falando, reafirmando algumas vezes, os que creem, os que não creem, falando sobre o modo de vida do qual esses irmãos caminharam no deserto. Os que creem clamavam ao Senhor nos dias de dificuldade, os que não creem levantavam outros deuses, levantavam bezerros de ouro. Os que creem louvavam ao Senhor, os que não creem questionavam a Deus e blasfemavam. Os que creem tinham um coração quebrantado, e os que não creem, um coração endurecido. Nos desertos da nossa vida, na nossa caminhada cristã rumo à nossa pátria celestial, em que local nós estamos? Como nós estamos caminhando? Estamos caminhando como um povo que crê? Ou como um povo que não crê? Na sua caminhada, quais são os ídolos, os bezerros de ouro que nós levantamos nos tempos difíceis? Quais são os questionamentos que nós temos feito diante de Deus? Será que o Senhor está olhando para mim? Será que o Senhor existe mesmo? No calor do sol desse deserto, né, que é a caminhada, às vezes, rumo à pátria celestial. O que o autor de Hebreus está falando é justamente sobre o modo de viver. E se esse povo crê, então que eles passem a viver dessa forma, confiando, tendo esperança que existe um descanso, que existe um local para eles, existe uma promessa para a vida deles. E é tão interessante que o autor de Hebreus ele faz uso de Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus ele descansou, Deus ele descansou de suas obras. Em todos os dias, em todos os 6 dias da criação, houve manhã e tarde, dizendo que um tempo ele tem começo e fim, mas no 7º dia fala que Deus descansou de todas as obras. Ou seja, dando início a um período da qual Ele aguarda e espera por mim e por você, dando início a um período da qual Ele anseia, aonde todos nós vamos estar junto com Ele, num local que Ele preparou para a eternidade, um descanso. Viver crendo na presença de Deus é viver como um agricultor que planta, certo que a chuva virá e ele vai poder colher. E é justamente essa comparação que Tiago faz no capítulo 5, ele vai falar: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Crer, caminhar crendo na promessa do Senhor, esta é a palavra do autor de Hebreus de incentivo. Deus concede descanso porque é uma promessa, é para os que creem e porque Ele é fiel. Veja o versículo 7, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetrante até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas
quando olhamos para esse texto e pensamos na fidelidade do Senhor, eu chego à conclusão que nós podemos... Dois aspectos, rapidamente, eu já estou caminhando para o final. O primeiro é que as promessas do Senhor, elas são atemporais. Veja como o texto, o capítulo 4 de Hebreus, ele faz uma viagem na Bíblia. Ele busca o Salmo 95 de Davi, do qual ele fala sobre o descanso de Deus, da qual Davi agora está falando sobre Josué, e ele vai falar, se Josué tivesse falado sobre o descanso, eu não estaria falando novamente, mas a promessa da Canaã, de um local físico, se cumpriu, como Josué capítulo 24, versículo 4 vai dizer, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Veja que a palavra de Josué é que Deus concedeu um local de repouso, não um local de descanso. E agora Davi, ele está dizendo, a promessa para vocês é uma promessa eterna. Se essa promessa fosse apenas um local, mas essa promessa ela passou por Abraão, passou por Moisés, passou por Davi, se cumpriu em Cristo Jesus, alcançou o povo de Hebreus, daqui da carta aos Hebreus, e essa mensagem alcança nossas vidas e demonstra como é um Deus fiel, um Deus que quebra a linha do tempo com as suas promessas e alcança a nossa vida, e esse é o nosso Deus. Um Deus fiel e poderoso, que cumpre as suas promessas. O segundo aspecto do que Deus é fiel é que Ele conhece o nosso coração. Versículo 10 vai falar, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Depois o versículo 11, 12 e 13 vai falar como a palavra de Deus ela entra em nossas vidas e como Deus conhece o nosso coração. Versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que alcançou, aquele que completou a sua carreira, ele descansou. O que o autor está dizendo é que essa promessa se cumpriu, que Deus conhece cada um, e essa promessa irá se cumprir na vida daqueles que andarem confiadamente na presença dele. Em último lugar, em quarto ponto, rapidamente, Deus concede descanso, porque é o tempo oportuno. Vamos pular para o versículo 16, que diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O descanso de Deus é para a ocasião oportuna. Quantos foram os momentos da sua vida que você pode lembrar agora, da qual Deus se fez presente de forma oportuna? Que se não fosse o agir de Deus naquele momento, não iria dar certo. Essa igreja presenciou um tempo oportuno, algumas semanas. Mas se talvez você está pensando agora, não está encontrando nenhum, ou se talvez você ainda não tem nenhum, eu quero te dizer qual foi o momento mais importante, qual é o momento oportuno de nossas vidas. É o momento que Cristo Jesus te encontrou. É o momento que Cristo Jesus te tirou da morte para a vida. É o momento que Cristo Jesus olhou para a sua vida com um olhar de misericórdia e a entregou por você, vivendo uma vida que nós não poderíamos viver, morrendo uma morte que nós deveríamos morrer. E Ele ressuscitou e nos deu a vida de forma que nós não merecíamos ter. E esta vida é acompanhada da maior promessa de todos, da promessa do descanso de Deus. Que você possa sair daqui dessa noite e ter uma vida de descanso. Não segundo o padrão desse mundo, não como a paz que esse mundo dá,
mas como a paz que Cristo oferece. Que você possa sair daqui mudando a sua visão de descanso e olhando para Cristo Jesus, sabendo que é uma promessa, é para os que creem, porque Deus é fiel no tempo oportuno. Guarde isso na sua vida e que Deus te abençoe e nos fortaleça a nossa caminhada, assim como fortaleceu esse povo da carta aos Hebreus, na nossa caminhada até a eternidade com Cristo Jesus.